Olá, bem-vindo ao curso Aprendendo a Programar. É um curso voltado para iniciantes e nós utilizaremos a linguagem de programação Pascal. Portanto, faremos o uso dessa IDE, dessa plataforma de programação chamada Lazarus IDE, que utiliza acoplado a ele já o compilador Free Pascal. E ele é disponível para vários sistemas operacionais conforme está aqui. Então, faça o download, instale no seu sistema operacional e siga os passos deste vídeo e dos próximos vídeos para você aprender as habilidades de programação. No sistema operacional Windows, você vem aqui, por exemplo, se for o Windows 10 e busca por Lazarus, depois que ele tiver instalado. Assim que o programa Lazarus IDE for instalado e você executá-lo, você se deparará com essa interface inicial. Você vem aqui em novo projeto e tem aplicações mais avançadas que são para você fazer programas com janelas em interface gráfica. Tem programa simples, Program, Console Application. Então você escolhe o Console Applications ou aplicação simples. Vamos escolher aplicação simples. E aqui você tem um programa mais básico possível, mais simples possível na linguagem Pascal. Então vamos fazer, por exemplo, este programa mostrar uma mensagem na tela. Você escolhe um local para salvar o projeto. E vamos salvar com esse nome. Para compilar o programa e ver ele executando, você vem aqui em Run, nesse menu Run, e clica no botão Compile. Ele te mostrará os resultados da compilação nesta janela aqui. E deu tudo ok. Você vai lá no diretório onde você salvou. E dentro você encontra o aplicativo que foi gerado. Você clica nele. E aqui é o seu programa executável. No sistema operacional Linux, você pode fazer a instalação, caso sua distribuição seja baseada em Debian, pode ser Ubuntu, Linux Mint, seja várias distribuições baseadas no Debian, através do próprio gerenciador de pacotes Synaptics, fazendo o seguinte. Você busca aqui por Synaptic, coloca sua senha do sistema operacional e autentica. Em seguida você busca por Lazarus. Em seguida é só marcar o pacote que você quer instalar. Por exemplo, se eu quisesse instalar esse Lazarus aqui, era só eu fazer o seguinte: marca para instalação e clica em aplicar, e aí ele instalaria simplesmente, ou seja, é tão simples como se tivesse no sistema Windows, certo? Mas aqui eu já tenho as minhas versões 3, 2 ponto alguma coisa do Lazarus, então eu não vou fazer essa instalação, certo? Depois que a instalação é concluída, você busca no menu iniciar pelo Lazarus. Na primeira vez que você vai usar o Lazarus, você tem que confirmar os diretórios. Você deixa por default isso mesmo, como está, e clique em Start, ou ignore. E essa é a primeira tela inicial do Lazarus. Para você criar projetos com o Lazarus, você vem aqui em Project, que se tiver em português é novo projeto, e escolhe o tipo de aplicação. Você pode escolher aplicação simples. Você clica aqui e ele vai abrir um primeiro programa mais básico possível em Pascal, que é você fazer o quê? É um programa que não faz nada, ele simplesmente é o programa mínimo de Pascal. Então, nós podemos iniciar com dois comandos aqui. Então, esse é um programa mínimo possível de Pascal, um exemplo de um programa que mostra apenas uma mensagem na tela dizendo: olá, este é meu primeiro programa, e finaliza o programa. Em seguida, você salva o projeto, clicando aqui em salvar, escolhe um diretório onde você queira salvar. Vou salvar aqui no desktop mesmo. Você pode criar uma pasta para salvar eles dentro. Dá um Enter e dá um nome ao projeto, chamado de Project mesmo. Pronto. Uma vez que o programa está criado e salvo, você pode ir lá no desktop, conferir e encontrará esses arquivos.
Para compilar o programa e ver ele executando, mostrando na tela esta mensagem que o programa faz, você vem aqui em rodar, run, e clica em compile ou build ou kick compile. Se você clicar somente em F9, ele vai compilar para você da mesma forma. Você nota que ao clicar nisso, ele gerou esse arquivo executável. É só você abrir ele com o terminal Linux. Para executar um programa, um arquivo executável através do sistema operacional Linux, no terminal você coloca ponto barra se você já estiver dentro do diretório e clica em Enter. E o programa vai ser executado no terminal, certo? Então é isso que o programa faz. Então nós vamos fazer o que? Nós, para não demorar muito, executando um programa simples desse, usando o Lazarus, eu vou utilizar o próprio comando, o próprio terminal para fazer essa compilação e execução, certo? Mas vocês façam usando o Lazarus, é só você fazer o código, copiar, colar o código que eu estou fazendo aqui, escrever no Lazarus e compilar com ele, e caso achem melhor fazendo isso. Então aqui nós temos um exemplo de um programa um pouquinho mais avançado do que aquele programa simples, que ele faz o seguinte. Eu dei um nome aqui a ele chamado média de notas. Ele é um programa, um exemplo de programa que ele tem 5 variáveis do tipo real, onde 4 variáveis são definidas para salvar, armazenar o valor da correspondente nota. Nota como se fosse nota de um aluno, essa coisa do tipo assim. E uma variável para salvar a média. O programa é definido aqui dentro. Então o que esse programa faz é o seguinte, ele tem esse comando chamado write-ln, que ele serve para quê? Ele serve para escrever algo na tela para o usuário, interação com o usuário, tipo, o que você definir aqui é o que vai ser apresentado na tela para o usuário enxergar e interagir com o programa através do próximo comando, que é o comando readln, que faz o contrário agora. Ele é um comando que ele vai ser utilizado para pegar dados e armazenar nas variáveis, certo? E ele faz o seguinte, ele armazena o valor que o usuário digitar no teclado, ele armazena na variável nota 1, o valor correspondente que o usuário digitou. Os outros comandos são de forma análoga, só mudei o nome da variável. Pode, por exemplo, se a variável é do tipo real, ou seja, um número real, você não pode digitar letras, por exemplo, o programa vai travar e não vai executar. Então, se ele está pedindo um dado que é real, você tem que digitar realmente o número real. Ou no caso aí um inteiro, porque o inteiro também está dentro dos reais, certo? Do grupo dos números reais. Mas o contrário não. Eu posso fazer operações matemáticas. Por exemplo, onde aqui nós já vemos de cara que tem um operador. O operador mais, ele é um operador da linguagem de programação que faz a soma de coisas, para números, faz a soma de valores que estejam nas variáveis. E esse comando aqui, dois pontos com igual, ele é um comando chamado, um operador chamado de atribuição, que ele faz o que? Ele pega tudo que tem do lado direito da expressão e joga os resultados dentro do lado esquerdo, ou seja, ele vai pegar a soma e colocar em média, na variável média. Note que nesse passo aí ainda não é a média, entendeu? É a soma só das 4. Mas eu coloquei de propósito aqui para você entender que ao longo do processamento o valor de uma variável pode ser alterado, certo? Ele pode ser alterado anteriormente, e se eu atribuir, jogar um novo valor por cima, ele apaga o anterior, certo? Então tem que tomar cuidado quanto a isso. Toda vez que chamar operador de atribuição, atribuindo valor naquela variável, ele vai apagar os valores anteriores, certo?
E vale ressaltar que inicialmente elas vêm zeradas. Algumas linguagens de programação, elas vêm com valores de variáveis indefinidos, ou seja, não tem valores atribuídos. Mas no caso de Pascal, as variáveis do tipo real, elas são, por padrão, zero, certo? Se você não atribuir nada, ela vai imprimir zero na tela, se você pedir para exibir o valor que está na variável. Bem, então agora temos um outro operador, que é o operador barra, que ele serve para fazer a operação de divisão. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor que tem na variável média atualmente, que no caso é a soma das quatro, e vai dividir para 4. Então nesse caso vai ser a média aritmética. E aí ele pega novamente o resultado que está do lado direito da equação e joga no lado esquerdo. Bem, e na linguagem Pascal você está notando que tem sempre no final da linha tem um ponto e vírgula. Isso aí foi só uma definição que o criador da linguagem definiu. Ele tem sempre esse ponto e vírgula. Se você excluir, tipo apagar assim, ele vai dar provavelmente erro de compilação. Então toma cuidado para sempre lembrar de botar o ponto e vírgula no final. Lembrando que só na última linha, no final mesmo do programa, é que tem um ponto, em vez de ser ponto e vírgula, certo? Bem, então vamos lá para a execução do programa para você entender como é que é o processamento. Bem, vou abrir o terminal e vou compilar pelo próprio terminal. Como o Lazarus utiliza o compilador Free Pascal, e eu tenho o compilador Free Pascal instalado no computador, porque também tenho o Lazarus instalado no computador, ele só instala o Lazarus automaticamente se tiver também o Free Pascal instalado. Então, via terminal Linux, o comando é fpc, que é Free Pascal. Você vê que eu tenho aqui o Free Pascal 3. Não mostro a versão, mas é fpc Free Pascal. Aí eu boto o nome, aula paz, sempre ponto .paz, o arquivo de Pascal é sempre terminado em ponto .paz. E é só compilar, vamos ver se tem erro. E aí ele vai dar as definições, é versão 3 realmente. Pronto, compilado sem erros. Como é que eu sei que tem erros? Por exemplo, eu vou de propósito tirar essa vírgula daqui, ponto e vírgula. Vamos ver como é que ele compila agora e comparar com antes. Veja que ele vai te avisando onde tem erros. E aí você já vai direto ao ponto e vê que é aqui, certo? Na linha que tiver erro, ele vai dizendo mais ou menos onde é que está o erro, certo? E aí você vai lá e corrige e faz uma nova tentativa até dar certo. Quando dá certo, o que é que ele faz? Ele cria um arquivo aqui chamado aula 1. Você vê que é um programa executável. Agora é só fazer o que? Fazer isso. Pronto. Digita o valor da nota 1. Vou digitar 8. E dá um Enter para confirmar. Digita o valor da nota 2. 5. Digita o valor da nota 3. 9. Digita o valor da nota 4. 2. Pronto. Você vê que a soma de todas dá isso aí, porque está em notação científica. E a média das 4 notas é 6. Pronto. Veja que é correto. Bem, então o que foi mostrado aqui é o seguinte: coisas que você tem que saber sobre essas variáveis. Essas variáveis são de diferentes tipos. Tem variáveis que nós veremos cada tipo delas ao longo das próximas aulas, que é variáveis do tipo caracteres, variáveis do tipo inteiro, variáveis do tipo real, variáveis do tipo verdadeiro ou falso, que é as booleanas. Bem, então aqui nós mostramos só variáveis do tipo real, você já entendeu? Isso, essa tabelinha aqui está bem autoexplicativa, é só você parar o vídeo e ver. Bem, nós aprendemos que tem o operador de adição, o operador de divisão. De forma bem parecida ao de subtração e multiplicação, a própria operador matemático confunde com o operador da linguagem de programação. Foram definidos com base nos operadores matemáticos mesmo. E existe, além de operadores para realizar operações aritméticas,
Existem operadores para fazer relações entre duas variáveis, por exemplo, comparar resultados de duas variáveis, por exemplo. Comparar se o valor que está em uma variável é maior do que o da outra, se é maior ou igual, menor ou igual, se é diferente. Então, os símbolos utilizados pela linguagem de programação Pascal são esses aí, certo? Bem, outras coisas que precisamos entender sobre a linguagem é que muitas funções e matemáticas já são definidas na própria linguagem. Por exemplo, uma função que eu dou o valor x, x é a variável, que ela pode ser do tipo inteiro ou real, conforme está nessa segunda coluna aqui explicando. E ele vai me retornar um valor do mesmo tipo. Se eu botei real, ele vai me retornar um valor real e o valor absoluto daquele número, certo? O módulo. Tipo, se ele for negativo, ele vai me retornar só o valor positivo, é o módulo do número. Às vezes é interessante fazer cálculos ao longo de processamento do programa que ele tem que me dar só um valor positivo. Me interessa só o valor positivo. Então, essa é uma função que já é definida na própria linguagem, é só utilizá-la, certo? Veremos mais exemplos de algumas delas e é só utilizar, pronto. Bem, então já que eu falei daqueles operadores aqui de relações, então são operadores que estão relacionados com condições para você selecionar certas situações em que o programa deve fazer um cálculo, ou não, testar uma coisa, não processar uma coisa, não processar outra. Então veremos sobre esses operadores e sobre estruturas de seleções na próxima aula, ok?